Bom, então eu vou começar aqui a conversar um pouco com vocês sobre geotecnologias aplicadas à detecção de agravos transmissíveis por vetores epidemiológicos. E, mais uma vez, eu agradeço imensamente o convite. Para mim é sempre uma oportunidade e eu acredito que sempre é uma possibilidade de trocar conhecimento, né, aprender, e espero poder contribuir com uma temática que eu gosto bastante, né, não só geotecnologias aplicadas à detecção de agravos transmissíveis, como também tudo que envolve a geografia da saúde. Parabenizo também pela organização da Mostra Regional de Geografia da Saúde e fico à disposição, né, para qualquer situação pós-evento e para a possibilidade de futuras contribuições dentro dessa temática. Bom, eu sou o professor José Aquino, sou vinculado ao Departamento de Geografia da Universidade Federal do Maranhão. Trabalho com Geografia da Saúde desde a graduação e continuo trabalhando nas minhas pesquisas e atualmente estou realizando estágio pós-doutoral, também pesquisando com temáticas ligadas à saúde. No entanto, as geotecnologias aplicadas à detecção de agravos transmissíveis por vetores epidemiológicos, eu posso dizer que percorreu aí boa parte da minha formação, indo desde das pesquisas de iniciação científica na graduação, passando por monografia, mestrado, doutorado, pesquisas pós o doutoramento e continuo realizando pesquisas dentro dessa temática, né? Especificamente com arboviroses, mas é algo que a gente vai discutir um pouco melhor daqui a pouco. Bom, antes de mais nada, né, para a gente trazer um pouco mais desse conteúdo, para pensar nas geotecnologias, é necessário a gente sempre relembrar as concepções de saúde e doença dentro do cenário atual em que a gente vive, né? Lembrando que esse cenário atual, né, sofre interferência de vários fatores ambientais que afetam a nossa saúde. Mas o que de fato significa saúde, né? Se a gente for pegar dentro do critério mais clássico, né, a gente vai ver a própria medicina trabalhando com, né, não digo hoje, né, séculos atrás até, como o tratamento de doenças, mas a própria Organização Mundial da Saúde, desde 1946, traz para a gente que saúde é o pleno estado de bem-estar físico, mental e social, levando a entender que é necessário uma visão mais ampla, principalmente das situações, das relações e dos fatores intervenientes que estão ali presentes no nosso entorno. Então, somos repletos por fatores que intervêm na nossa saúde, estão dentro das nossas casas, estão dentro do ambiente do nosso trabalho, ou até mesmo, né, no percurso que fazemos casa-trabalho, nas áreas de lazer, no entorno da nossa cidade, dentro das escalas micro, meso e macro. E a geografia da saúde, bem como as geotecnologias que vão se alinhar a essa temática, vão buscar ferramentas para melhor a gente conseguir interpretar essas relações, analisar essas relações, avaliar e assim propor medidas de controle, propostas e programas de prevenção e dentre outras contribuições, seja na esfera teórica ou mesmo aplicada para a contribuição não só para os profissionais da saúde, como também da população. Mas aí vem uma grande questão, né, que nos envolve. A formação dos profissionais da saúde se estabelece de forma a possibilitar uma visão ambiental sobre as questões relacionadas à saúde. Quando a gente vê a própria Organização Mundial da Saúde trazendo uma concepção mais ampla, a gente olha e percebe que muitos profissionais, não em função do não conhecimento, mas em função, em muitos casos, da demanda que é sobrecarregada para atividades mais intra-hospitalares, né, no envolvimento com o indivíduo, as contribuições dentro de um sistema mais clínico, né, envolvendo o indivíduo e não a partir de uma concepção da sociedade, do meio em que ele vive. Quando a gente vai no médico buscar um atendimento, dificilmente é perguntado sobre como está o nosso dia a dia, como está a nossa relação com a alimentação, com o trabalho, com a família, com as questões
que envolvem as vulnerabilidades, né, os nossos determinantes sociais. Então, essa concepção de saúde, ela necessita de um olhar mais amplo. E esse olhar mais amplo, em muitos casos, vai necessitar da cooperação de vários profissionais. Então, para a gente entender melhor as situações que afetam a saúde das populações, é necessário um olhar interdisciplinar. Isso a gente vai ter, né, a partir dos conhecimentos que também vêm das ciências ambientais. Aqui é um mosaico de imagens, né, de São Luís. É claro, eu, como professor na universidade lá, poderia trazer lindas paisagens do município de São Luís, eu sou apaixonado pelo Maranhão e pelo município de São Luís, né, mas aqui, para entender, né, os fatores que afetam a saúde das populações, eu trouxe alguns recortes baseados até numa pesquisa relacionada a vetores, como no caso do Aedes aegypti, onde a gente visitou pontos de risco e vulnerabilidade a surtos e epidemias de dengue. Nesse caso aqui, mais para frente eu vou dar um enfoque maior nessa pesquisa, que é uma pesquisa sobre óbitos, a gente começa a perceber que os fatores ambientais, seja eles de descarte de resíduos a céu aberto, seja ele de falta de saneamento, seja ele atrelado a tipo de habitação, ou até mesmo como que a cidade vai lidar com as precipitações, né, e assim proporcionando inundações. Então, todos esses elementos que podem propiciar, né, a disseminação e a difusão de vetores epidemiológicos faz com que a gente pense na importância de olhares para além do âmbito da medicina clínica, né, da medicina intra-hospitalar, de dentro dos espaços hospitalares. É necessário olhar para as situações geográficas, né, que envolvem os indivíduos. Então, os estudos em saúde e ambiente, ele de fato serve para quem, para qual finalidade, né? É claro que, por mais que a gente tenha um Brasil que cada vez mais desenvolve tecnologias, procura inovação, com novas ferramentas que otimizem o trabalho não só dos profissionais das ciências ambientais, mas também da saúde, cada vez mais a gente vê que os problemas continuam, sejam eles atrelados à falta de saneamento, seja eles atrelados ao descarte de resíduos inapropriado, seja ele atrelado à urbanização ou o modo de uso e ocupação precário, né, que vai desenvolver possibilidade de deslizamento, que a gente chama de movimento de massa, mas deslizamento de terra, que vai ser ligado à inundação. Então, não só dentro da esfera de transmissão de doenças, mas como o próprio ambiente ele pode ser nocivo ali para também agravos não transmissíveis. Então, nesse sentido, a gente se pergunta, né, e essa gama de estudos em saúde e ambiente, ele tem qual finalidade? É isso que a gente vai conversar um pouquinho mais hoje e discutir um pouco mais através de exemplificações. Então, as geotecnologias alinhadas a doenças transmissíveis, elas vão estar dentro da geografia da saúde, dentro da ciência que estuda saúde e ambiente, que também a gente pode identificar como uma área interdisciplinar, alinhando as ciências sociais, alinhando as ciências físicas e alinhando as ciências biológicas. Não tem como a gente, mesmo trabalhando com geotecnologias, não tem como a gente se distanciar da importância do entendimento da interdisciplinaridade, visto que as ferramentas que a gente aplica para lidar com os agravos em saúde, para lidar com as doenças transmissíveis, elas precisam de um entendimento de toda uma relação ambiental. E esse entendimento vai necessitar de conhecimentos das ciências sociais, das ciências físicas e das ciências biológicas, incluindo aí as ciências da saúde. Se a gente, claro, eu não vou fazer aqui um resgate histórico, né, até para não ficar muito cansativo, eu acredito que vocês viram também em outras falas, mas a gente sempre lembra da escola hipocrática, que esse entendimento da importância da relação do homem
com o meio e como isso interfere na saúde, vem de antes de Cristo. E aqui tem uma obra que é famosa, né, a gente sempre escuta ela dentro do entendimento dessas relações, que é dos ares, das águas e dos lugares, até, né, um período que é de antes de Cristo, que a gente pode pegar um geógrafo que ficou bastante conhecido a partir da década de 40, porque seus trabalhos eles se estendem na década de 50, e a gente vai ter publicações na década de 70 e 80 no Brasil, que foi o Sorre, que a gente chama, né, carinhosamente, mas o Maximilian Sorre, que a partir da década de 40 começou a inserir muitas discussões que têm uma particularidade muito grande para medicina dos trópicos. E aí a gente começa a ter muitos estudos relacionados a doenças transmissíveis, às epidemias, e porque as epidemias, os surtos e as epidemias por vetores, né, e que vão transmitir essas doenças como a dengue, elas vêm justamente de um ambiente como o nosso, né, um ambiente brasileiro, um ambiente dos trópicos, que vai favorecer esses elementos. Mas as contribuições de Sorre não são só especificamente para esses fatores, né, ligados ao Brasil, né? Na verdade, ele vai trazer várias contribuições, e aqui é só para exemplificar, a partir do Sorre, o quanto esses fatores que ele traz, né, que desde a década de 40, desde a década de 50, faz a gente refletir sobre a importância do entendimento, o que na época ele vai chamar de complexos, né, ele chama de complexos patogênicos, ou seja, que as doenças não são restritas a uma única causa, mas sim a todo um complexo que envolve elas. Ele vai trazer, por exemplo, os fatores humanos, sociais e culturais. Ele vai também trazer os fatores físicos, geográficos e ambientais. Como é que os fatores dos lugares, dos sítios, né, como, por exemplo, vegetação, temperatura, altitude, se relacionam com os tipos de uso e ocupação. E como esses tipos de uso e ocupação vão exercer suas atividades, proporcionando aí uma dinâmica social e cultural. Além desses fatores, ele vai trazer a importância dos gêneros de vida. Então, é muito interessante essa obra dele, que chama Os Fundamentos da Geografia Humana, né? E que ele vai trazer a importância do trabalho. Até hoje, a gente que trabalha com banco de dados, às vezes a gente sente a carência de uma informação vinculada à atividade do trabalho. É muito comum a gente ver nos bancos de dados o endereço da residência e o local de ocorrência de uma notificação, seja ela relacionada a uma doença, uma morbidade ou uma mortalidade. Só que o próprio Sorre já trazia para a gente a importância do trabalho, o quanto as relações e o tempo que a gente gasta no trabalho, as relações humanas e sociais, e o tempo que a gente gasta no trabalho, interfere nos nossos estados de saúde e doença. E também ele vai trazer os fatores biológicos e as condições sociais negativas, e aqui eu já começo a colocar para vocês aí essa relação das outras espécies, né, que podem ser vetores de doenças. E aí a gente pode falar de Chagas, a gente pode falar da dengue, zika, chikungunya, a gente pode falar de leptospirose, a gente pode falar de leishmaniose. Quantos agravos em saúde, né, não são relacionados não só com a nossa relação com o entorno, mas também a nossa relação com outras espécies, sejam elas os micro-organismos, seja ela, né, os animais, que também são vetores, o rato, o cachorro, e aí todos os outros, né, que a gente teria uma lista gigantesca aqui. Mas não só isso, como também as condições sociais negativas, os eventos extremos. Então o Sorre começa a pincelar e se torna uma fonte de inspiração para vários autores depois, para pensar nessa complexidade. Então, quando a gente, se eu tiver um pouquinho rápido, tá? Vocês podem me pausar. Tá tranquilo, né? Tá tranquilo? Quando a gente pensa nesses conceitos, né, a gente começa a ter uma competência maior e
preocupação maior de como utilizar as tecnologias. Então, eu gosto de trazer rapidamente essa parte mais teórica, para a gente pensar para a gente lembrar que o uso das geotecnologias necessita de um amadurecimento sobre os fatores aos quais essas tecnologias vão se alinhar, né? Vão analisar. Então, é muito importante que, por mais que a gente discuta aqui as geotecnologias, que a gente não esqueça da importância de entender a geografia, de entender as bases ambientais por trás, para que as tecnologias sejam ferramentas de otimização, sejam ferramentas que diminuem a complexidade das variáveis a serem analisadas, que possam, de fato, favorecer a um melhor entendimento, né? E sobre as geotecnologias, também é algo bastante batido, alguns de vocês já viram em outras apresentações, mas aqui eu quero trazer até uma atualização, que é o trabalho do John Snow, de 1854, que eu fui atrás, né, para ver a partir do que John Snow influenciou, e a gente pode dizer que esse trabalho, ele foi um dos primeiros trabalhos sobre análise epidemiológica, por isso que ele é muito famoso, né, sobre análise epidemiológica para as doenças, né, e como que essa análise epidemiológica para as doenças pode ter relação com os fatores ambientais, bem como também um dos primeiros trabalhos de cunho geográfico, que vai alinhar esse pensamento das análises ambientais com a saúde, através da reprodução de representações espaciais, que são os mapas. Então, em 2012, aqui tem um trabalho de 2013, teve ele não é geógrafo, mas ele é um pesquisador que trabalha com dados de GIS, ele atualizou. Então, a gente vai ver um trabalho clássico, né? Esse trabalho do John Snow, ele foi bastante relevante, porque foi um estudo sobre cólera em Londres, e ele analisou, né, a distribuição dos casos. Vamos imaginar aqui, de um agravo pouco conhecido na época, em 3 dias, mais de 120 pessoas morreram, e ele foi tentando identificar a distribuição da ocorrência de um agravo ainda pouco conhecido com os estabelecimentos, e ele identificou essa relação com o abastecimento de água e conseguiu ali pensar na relação de proximidade. Algo simples, né, que hoje a gente entenderia até como um objeto de partida para muitas investigações. Eu vou mostrar lá na frente como os trabalhos hoje, ainda dentro dessa concepção de distância, de deslocamento, por meio da geoestatística, trabalha, né, a partir de uma evolução que John Snow trouxe em 1854. E nas contribuições, né, de Robin Wilson, vocês podem encontrar na internet, aqui eu deixei um linkzinho. Na verdade, os slides, eles são cheios de links, e aí vocês podem digitar, né, olhando aí a gravação, vocês vão ver como ele levou as informações do John Snow para um banco de dados de geoprocessamento. E eu não testei recentemente, mas antigamente eu conseguia baixar os dados. Então, para quem gosta de brincar um pouco de John Snow e testar as novas ferramentas a partir do trabalho clássico dele, vocês conseguem identificar a localização dos pontos, do abastecimento de água, e a gente tem alguns trabalhos a partir do clássico de John Snow, como seria hoje, né? E é isso que a gente vai discutir também. Então, aqui a gente tem uma espacialização da notificação dos casos, que são os pontos vermelhos, e do abastecimento de água, que aqui tem pontos em azul, mas são torneiras, que estão em azul aqui, e quanto maior a concentração de casos, maior o círculo, né? Se a gente for pensar nesse trabalho também dentro das ferramentas de web map, e hoje em dia a gente tem o Google Maps, a gente tem o Google Earth, como seria hoje plotar essas informações dentro de ferramentas
tão fáceis de utilizar na internet. Então, aqui a gente também tem exemplos, né, depois que esse banco de dados foi distribuído pelos pesquisadores na internet, e também a aplicação de interpoladores, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Aqui é a densidade de mortes por cólera. Se John Snow fizesse esse estudo hoje, esse estudo clássico, né, que ferramentas ele utilizaria para melhor representar a problemática e contribuir com os serviços de saúde. Então, só para vocês refletirem, né, que as geotecnologias também podem utilizar bancos de dados históricos, repensar sobre determinadas situações de saúde, de doença, e pensar em como a gente poderia melhor trabalhar hoje. Bom, a partir de agora eu estou falando um pouco mais sobre geoprocessamento e poderia falar sobre sensoriamento remoto. Então, vamos revisar rapidamente o que é o geoprocessamento. O geoprocessamento vai ser uma disciplina do conhecimento que vai utilizar técnicas matemáticas e computacionais no tratamento da informação geográfica. Eu pego aquela informação geográfica e levo para programas, softwares, para bancos de dados digitais. Então, a gente pode dizer que o geoprocessamento ele vai ter uma natureza de base dual, ou seja, ele vai ter a localização. Toda informação geográfica que a gente vai produzir os mapas tem a localização, as latitudes, as longitudes e os atributos, que são as informações atreladas a essa localização. Então, se eu tenho uma localização de um agravo de doenças transmissíveis por vetores, quais são os atributos dela? Talvez seria informações sobre os vetores, que tipo de vetor, talvez seria informações sobre os indivíduos que foram infectados por aquela doença transmissível, relacionados à sua idade, ao gênero, à raça, à escolaridade, ao tipo de ocupação. Então, essas informações são atributos que se localizam, né, através das coordenadas. Compreende-se, então, que a partir do entendimento que eu posso levar para um banco digital a localização de uma situação, informações dessa localização, a partir daí eu posso fazer o emprego da estatística, que no caso aqui a gente vai chamar de geoestatística. Geoestatística nada mais é do que a geografia da estatística. E a partir dessa estatística geográfica, a gente pode produzir as análises espaciais. Então, essas análises espaciais, essa geoestatística, ela vai trabalhar com os dados, seja aqueles construídos através de informações geométricas, como pontos, linhas e polígonos, que vão representar elementos ambientais ou de saúde, e também através das imagens de satélite, por meio do sensoriamento remoto, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Então, compreende-se a geoestatística e análise espacial como a possibilidade também de caracterizar modelos e variáveis aleatórias que apresentam uma estrutura espacial chamada funções regionalizadas. Na hora que eu coloco a estatística junto com a geografia dentro dos softwares, eu consigo promover e construir padrões. A estatística nada mais é do que estudo da aleatoriedade, né? Quando eu penso, se eu jogar uma bola no chão, para onde ela vai quicar, né? Ou um ponto, partindo do ponto A, qual é a chance de ele chegar no ponto B? Espacialmente, a gente está falando dessa probabilidade pela localização. Então, com a geoestatística, eu posso pensar em modelos. Quais são as possibilidades de determinado evento ocorrer no tempo e no espaço, e quais são essas possibilidades? Seja possibilidades que possam ocorrer no futuro, sejam possibilidades que constituem um padrão de ocorrência através de registros do passado. Então, a geoestatística também é uma ótima ferramenta para a prospecção de cenários futuros. A gente vai ter um grande exemplo aí relacionado às mudanças climáticas, né? A gente tem muitos estudos que olham para as representações espaciais, para os mapas, para pensar como que vai estar a situação da Terra, da minha cidade, do meu país, da minha região daqui a 10, 50 anos. Então, eu posso pegar vários fatores geográficos e fazer uma prospecção, né, a partir da repetição de padrões. Já o sensoriamento remoto,
ele é um termo utilizado na área das ciências aplicadas que vai significar a obtenção de alvos à distância. Um grande exemplo que a gente tem são os satélites, e hoje em dia os drones, né? A gente alia a nossa possibilidade de espacializar pontos e eventos em saúde, correlacionar eles com elementos ambientais, a partir de ferramentas de satélite, que hoje em dia são cada vez mais cotidianas, cada vez mais baratas de se utilizar. A gente pega GPS que tem uma informação muito detalhada, né, de localização, e imagens de satélite gratuitas pela internet, e consegue olhar para a distribuição de eventos, para a difusão de agravos, de doenças, surtos e epidemias, com base nas imagens de satélite, e hoje a partir até dos drones, né, o imageamento por drones. É daí que vem a ideia de todas essas informações estarem linkadas com a internet em tempo real. Hoje a gente vai dar foco em doenças transmissíveis por vetores epidemiológicos, mas eu não podia deixar de falar do Covid. Eu assisti a apresentação da Marina ontem, ela também trouxe as questões da Covid-19 a partir da esfera pública, né, e como as políticas públicas trouxeram contribuições de disseminação de informação por meio de representações espaciais, por meio de mapas, e aqui eu trago como a Covid-19 trouxe em tempo real a possibilidade da gente distribuir eventos no espaço de fácil acesso à população, pelo celular, pela internet. Um deles foi a Universidade Johns Hopkins. Essa universidade, ela é uma das 20 melhores universidades que a gente tem hoje no nosso planeta, né? E então, as informações delas foram muito, como já é uma universidade que tem o seu prestígio, né, dentro da divulgação científica, foi facilmente distribuída a possibilidade da gente ver a notificação de casos de Covid aparecendo ao longo do tempo, né, ao redor do mundo, e aí a gente começou a conseguir acompanhar a pandemia em tempo real. E eu quero trazer essa exemplificação da Covid-19 para a gente pensar. A Covid-19 foi uma grande oportunidade da sociedade entender a importância de acompanhar o processo da distribuição de um evento. O que a gente pode fazer com essas ferramentas que foram utilizadas para a Covid-19 e para outros agravos? A gente tem que lembrar que a dengue não acabou, que a zika não acabou, que a chikungunya não acabou, que outros eventos como a leptospirose, como a leishmaniose, que são agravos relacionados a vetores epidemiológicos, ainda são endêmicos no país, ainda ocasionam muitos casos de notificação e muitos óbitos todos os anos. Que tipo de aprendizado a gente pode tirar a partir da Covid-19 para tantas outras situações de saúde, incluindo essas que eu vou comentar hoje? Aqui são só mapas, né, e aí a gente pode, além da Universidade de Johns Hopkins, surgiu logo no início da pandemia algumas contribuições vinculadas ao grupo do Raul Borges, da Unesp, onde ele fez a distribuição dos casos do Covid, também fez através de taxas dos óbitos, produzindo mapas muito interessantes, né, que a gente já havia esse conhecimento, né, para tantas outras doenças, mas como a Covid-19 proporcionou várias exemplificações de como trabalhar com análise espacial. Então, para a gente falar sobre análise espacial, a gente não pode esquecer de falar sobre a inferência espacial, que pode ser entendida como a geração de planos de informação a partir de dados já existentes. Então, como que essa análise espacial vai ser feita através dos softwares, dos programas de geoprocessamento e sensoramento remoto? Então, para análise espacial, a gente pode pegar esse quadro síntese aqui para pensar em tipos de análises que os programas podem fazer. Então, os programas podem fazer análises pela distribuição de pontos
e fazer com que essa distribuição de pontos seja dialogada, né, o que é muito comum para a ocorrência de doenças, mas mesmo que o quadro aqui mostre exemplos para depósitos de minerais, dados censitários, a gente vai ver exemplos de tipos de análises por superfície, por áreas também para a esfera da saúde. Então, a gente tem a distribuição de padrões pontuais, que vai determinar padrões e agregações, concentração de eventos, que a gente chama de clusters. A gente vai ter também um tipo de análise de superfície, de área, que vai produzir ali interpolação, a gente vai ver esse exemplo também, e especificamente para polígonos de áreas, que a gente pode fazer um entendimento de correlação de vizinhança entre áreas, né, o que é muito utilizado aí para dados censitários, que é uma base do IBGE que trabalha com áreas, mas a gente também vai ver para doenças transmissíveis. Bom, a análise espacial, então, ela vai fazer a junção da análise exploratória do espaço, através da distribuição de eventos em saúde, através dos mapas, que é o nosso caso aqui, né, para trabalhar com situações de saúde, e vai correlacionar com dados socioeconômicos e dados físicos da paisagem, né, seja eles de elevação, né, altitude, seja eles de relevo, de formas de relevo, vegetação, e assim vai, né, além, claro, da base matemática. Bom, essa análise estatística dos dados, né, essa competência que os programas vão ter para dialogar com a matemática e esses elementos, vai possibilitar ajustes, né? O que a gente tinha muita dificuldade antes das geotecnologias era ajustar a distribuição para que a gente consiga entender melhor os erros que os nossos olhos, ou que uma sobreposição simples poderia ocasionar em função da própria distorção das representações espaciais, ou em função própria da nossa dificuldade subjetiva de analisar esses dados. Então, a matemática, ela vai possibilitar esses ajustes das informações observadas. E aí a gente tem uma competência maior de pensar na tendência. Então, quando eu for trazer aqui algumas exemplificações, é sempre interessante quando a gente pensa nessa possibilidade de reprodução de tendências espaciais, né? Nesse sentido, a tendência, né, que é a distribuição de um modelo que tende a produzir determinado resultado, ele pode gerar mapas em várias escalas, dentre elas as escalas regionais. Então, a gente pode sair do micro para o meso e para o macro, a partir da reprodução de repetições, e a matemática, a geoestatística nesse caso aqui, ajustando a diferença entre os valores observados, os valores que são ajustados pela matemática, e assim possibilitar análises mais complexas, como, por exemplo, ajustar uma superfície de regressão de tal forma que a variância média entre os valores ajustados e observados seja mínima, ou seja, as margens de erro, elas diminuem dentro da nossa competência de trabalhar com essa estatística espacial. Bom, eu agora fiz essa síntese teórica das geotecnologias para a gente começar a ver como isso pode ser em exemplificações um pouco já conhecidas, talvez para alguns de vocês ainda não conhecidas, por meio das publicações, que são os artigos. No Brasil, a gente vai ter muitas publicações relacionadas a doenças transmissíveis por vetores epidemiológicos, doenças epidemiológicas, né, transmitidas por vetores, ou doenças, no caso, epidemias e doenças transmissíveis, agravos não transmissíveis também, né, mas aqui a gente vai dar enfoque em alguma temática. No Brasil, a gente tem uma revista que é bastante conhecida, que é a IGEA, que vai produzir artigos específicos para a geografia da saúde. Então, lá vocês encontram, dentro do arquivo do banco de dados da revista, para várias doenças transmissíveis, dentre elas por vetores, que a gente vai comentar daqui a pouco, e também
se a gente for pegar dentro do cenário internacional, para fora do Brasil, a gente tem Environment Health, que também é um conglomerado de revistas, né, linkadas à BNC, e a gente vai ter algumas específicas para saúde e ambiente, mas aqui eu só trouxe 2 exemplos para vocês, tem uns links, depois vocês podem ver com mais detalhes na gravação, digitar lá para conferir as revistas, mas existem uma quantidade absurda hoje de trabalhos que podem contribuir melhor para esse entendimento, né, de como as geotecnologias vão trazer informações e contribuições para a saúde. Lembrando que aqui eu só vou fazer algumas exemplificações em função do tema e vou trazer alguns trabalhos que eu participei. Então, a gente tem os 4 primeiros exemplos, foram em artigos que eu participei, então eu posso falar um pouquinho melhor para vocês sobre do que foi produzido, e depois eu vou trazer, acho que, outros 3 exemplos, né, e um deles é do grupo que eu participo hoje, e outros 2 para a gente pensar nas possibilidades atuais de informação de tecnologia para levar aí para aplicações relacionadas a vetores epidemiológicos. O primeiro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é relacionado à questão da leishmaniose. Então, foi um trabalho que eu fiz parte, na época que eu estava no final do doutorado, e eu estava pesquisando dengue na tríplice fronteira de Foz do Iguaçu, Cidade del Leste, que é no Paraguai, e Porto Iguaçu, na Argentina, e me envolvi num outro trabalho relacionado à leishmaniose. Independente da situação, seja leishmaniose ou dengue, 2 agravos transmissíveis por vetores epidemiológicos, então vamos entender que o vetor epidemiológico, essas espécies que transmitem agravos, doenças, né, para os seres humanos, seja um flebótomo, que é um tipo de mosquito, que vai... que, na verdade, o flebótomo é um flebótomo, né, não é um tipo de mosquito, mas é um mosquitinho, né, que a gente vai chamar, que é um vetor da leishmaniose, e a dengue, como vocês conhecem, que é transmitida pelo Aedes aegypti. Tanto uma quanto outra, quando a gente está numa região de fronteira, a gente entende como que há dificuldade de monitoramento e controle. Então, no caso aqui da Tríplice Fronteira, a gente tem 3 cidades que são divididas por pontes, né? Não tem uma divisão territorial muito distante, se a gente for pegar o perímetro urbano dessas 3 cidades, e a gente vai ter um sistema de saúde que não dialoga. Se a gente for pegar na esfera municipal, cada município vai estar sendo gerenciado pelo seu país, pelo seu estado-nação, mas a gente tem uma região única, onde para um agravo, para um vetor, seja ele da leishmaniose, da dengue, da leptospirose, qualquer outro, né, existe uma cidade só, e ele vai atravessar essas fronteiras. Então, é nesse momento que nós, profissionais das ciências ambientais e da saúde, em conjunto, conseguem encontrar uma área maior do que as delimitações das fronteiras do nosso território e produzir possibilidades de monitoramento, de controle. Esse mapa aqui, então, nessa primeira representação espacial, utilizando uma imagem de satélite como base, né, a gente consegue perceber a distribuição de 2 tipos de flebótomos, um que está na cor vermelha e outro que está na cor amarela, que é justamente para ver se há competição entre essas 2 espécies, como elas se distribuem, visto que as 2 são vetores de doença. Quanto maior o círculo, maior a cor, maior a quantidade de criadouros, né, ou de áreas onde foram encontradas essas espécies. A partir do entendimento da distribuição dessas espécies, foi plotado através de representações espaciais, através desses mapas digitais, como essas distribuições elas vão ocorrer a partir da proximidade com os corpos hídricos. Então, será que essa distribuição desse vetor epidemiológico está próximo dos rios, dos lagos? E se a gente for ver essa distribuição a partir
do remanescente de vegetação. Será que esses flebótomos estão próximos da cobertura vegetal, de parques, de áreas, de corredores de vegetação dentro da cidade? E se a gente for comparar com altimetria, né, com altitude, será que eles estão mais próximos dos recursos hídricos, numa região mais baixa, ou eles estão numa região mais alta? Então, a gente tem esses mapas de sobreposição e também a gente vai ter pelos índices de vegetação, visto que a vegetação ela se modifica no verão, no inverno, na primavera. Então, foi feito a distribuição a partir do entendimento das características de como a vegetação pode se modificar ao longo das estações, visto que a gente está falando de uma região que o inverno e o verão são muito diferentes, e é um vetor que se alinha muito próximo da vegetação, da cobertura vegetal. E também das temperaturas. Então, foi comparado essa distribuição em relação ao verão, ao inverno, e também até a média dos últimos 30 anos, que é esse último mapa. Então, esse atlas aqui, essa coleção de representações espaciais, dá para a gente várias possibilidades de como a gente pode olhar para um vetor epidemiológico, em como ele se relaciona com a notificação de determinada doença ou de risco daquela doença, e olhar para os fatores ambientais que podem ter relação com essa distribuição. Se essa distribuição vai ser mais relacionada com vegetação, será que essa distribuição é mais relacionada com proximidade de corpos hídricos, com uma temperatura mais fria, com uma temperatura mais quente? Então, acho que esse trabalho aqui por isso que eu trouxe ele como um primeiro exemplo, porque já faz a gente pensar lá no Maxorre. Quando a gente olha para um vetor epidemiológico, para uma espécie, a gente quer entender a distribuição dessa espécie, como ela se relaciona com uma população para a transmissão de doenças, eu tenho que pensar lá nos complexos que o SORRE trouxe como contribuição e outros autores, seja relacionados à sociedade, aos fatores ambientais físicos, né, bem como os outros elementos que eu apresentei anteriormente. Esse artigo, ele avança, trazendo, então, as relações de risco entre esses fatores. Então, aqui, primeiro, a gente vai ter, por exemplo, o lugar. Foz do Iguaçu, qual que é a relação, se é positiva ou negativa, com o lugar, né, o território. Aí teve outros lugares aqui que foram também estudados. Temperatura e umidade. Pensando matematicamente, aqui já esses números, eles trazem a correlação significativa matemática, né, entre umidade, temperatura alta, temperatura baixa, dos micro-organismos, dentro da microescala, a relação da vegetação, das árvores, do solo, da urbanização, da água, da zona rural, dentro da mesoescala, né, quais são os elementos que interferem mais ou menos. E também dentro, a partir dos reservatórios. E, por fim, né, o artigo, ele vai trazer quais são os fatores que se relacionam de uma forma direta, mais intensa, com o agravo, será que é o lugar, será que é a altitude, será que é o tipo de área natural que fornece subsídio para o criadouro, né, que ele vai encontrar ali espaço para alimentação, reprodução, será que é a temperatura? No final das contas, né, o estudo alinha a possibilidade da gente entender essas sobreposições ambientais, né, esses fatores intervenientes, a partir não só da representação pelos mapas, mas também da geoestatística. E tentar identificar quais são os fatores que dão maior significância. No caso desse artigo, identificou-se aproximação com os corpos hídricos e principalmente com cobertura vegetal, incluindo o Parque de Itaipu, o Parque Nacional, que é onde se localizam as cataratas, numa região que recebe ali 3 milhões de turistas todos os anos, né? Então, a gente vê que
existem elementos ambientais que podem ser estudados, né, a partir dessas ferramentas e podem subsidiar políticas em áreas que são de muito interesse, como, por exemplo, essa região onde você tem muitos turistas internacionais, nacionais, que vão atravessar e frequentar lugares que podem ser lugares de risco, nesse caso aqui, a leishmaniose. E não só em ambientes de periferia urbana, que também deu uma correlação significativa às áreas periurbanas, que já é dentro das referências típicas para esse tipo de agravo. Indo para dengue, né, que foi um trabalho que eu me envolvi em função da minha participação no Maranhão, eu mostrei aquelas imagens no começo da apresentação. A gente fez a distribuição dos óbitos por dengue, visto que a notificação por dengue, zika, chikungunya, aparentemente ela pode ter uma correlação mais com uma população, né, com a distribuição da população, e dá uma noção de ser uma distribuição mais democrática, ou seja, não importa a minha classe, não importa a minha raça, não importa a minha idade, a minha escolaridade, todos têm risco de ser infectados pelo Aedes aegypti, né? E isso é verdade, né? Quando a gente olha a distribuição das notificações, a gente vai ver em muitas capitais do Brasil que essas notificações de dengue, eu posso falar de zika e chikungunya, elas se distribuem por quase todo o município, né? Seja bairros ricos ou bairros pobres. Mas quando a gente vai olhar para o óbito, aí a situação é bastante diferente, porque o óbito, ele se alinha muito às condições de vulnerabilidade, ou seja, ao acesso ao serviço, as questões de habitação que dificultam aquele indivíduo a ter uma qualidade de vida e, assim, uma melhor... um melhor controle, né, dos sintomas e conseguir se curar de um agravo. Então, nesse caso aqui, o nosso objetivo foi tentar identificar os fatores ambientais a partir da notificação dos óbitos, né, dos dados de mortalidade. E a gente fez essa sobreposição da mortalidade em cima dos aglomerados subnormais, que já é uma categoria já ajustada através de vários elementos que o próprio IBGE já constrói, né, seja o tipo de habitação ou características desse tipo de habitação que vão dar um tipo de localidade, situações de mais vulnerabilidade, de mais risco, né, e no caso aqui risco à saúde. Então foi feita a distribuição dos óbitos a partir dos aglomerados subnormais, também a partir do áreas de descarte de resíduo a céu aberto, áreas de pouco saneamento, também a relação com a densidade populacional e também em relação à renda por chefe de família. Quando a gente vai pegar os óbitos, a gente vai ver que existe uma ligação muito maior com essa vulnerabilidade, seja habitações mais precárias pelo descarte de resíduos, falta de saneamento, a questão de renda, né, pegando pela renda do chefe de família, e densidade populacional, né. Claro que essa densidade populacional, ela traz como risco, mas não só ela, porque em áreas com pouca densidade populacional, mas que tem falta de saneamento, problema de descarte de resíduos, também foram áreas onde a gente identificou concentração das notificações dos óbitos, né. Como o caso da leishmaniose, esse caso aqui, os casos de óbitos por dengue, a gente vê a importância da sobreposição através do geoprocessamento e da sobreposição da distribuição do evento, né, com as variáveis ambientais. Já nesse outro trabalho aqui, foi por meio das geotecnologias e utilizando o índice de Moran. O índice de Moran, ou Moran, né, algumas pessoas chamam também, ele já vai
ao invés do diálogo entre os pontos, da distribuição dos pontos, né, e da matemática dessa distribuição dos pontos dentro de uma área, o índice de Morin, ele vai fazer esse diálogo através dos polígonos, que são pequenas áreas, e vai tentar entender a correlação entre as vizinhanças desses polígonos. Nesse caso aqui, os polígonos, essas pequenas áreas, representam os municípios do Maranhão, e o índice de Morin tentou ver se existia relação. Aqui já é um outro artigo, né, que vai trabalhar com uma análise espacial de dengue, chikungunya e zika. Será que existe sobreposição de casos de dengue, de zika e de chikungunya? Essas sobreposições, elas estão nas mesmas áreas do estado, no mesmo período? Se eu distribuir só os casos de dengue, a concentração de municípios que vão notificar mais dengue, se eu distribuir só zika, a concentração de municípios que vão identificar só a zika. Então, é interessante porque esse trabalho vai pegar um único vetor epidemiológico, que é o caso do Aedes aegypti, mas que transmite várias doenças, e ver como essas doenças se sobrepõem, fazendo um teste geoestatístico, ou seja, tentando alinhar a matemática com a geografia, para ver se tem relação entre a concentração de determinadas doenças e se essa concentração ela se sobrepõe, né? E foi o que o artigo identificou. Então, o artigo vai identificar na região oeste e sul a sobreposição de casos de zika e chikungunya, vai identificar a concentração de dengue, principalmente em municípios mais ao norte do estado, e a gente vê, né, que se eu tenho uma base de dados por ponto, eu consigo trabalhar com as geotecnologias. Aqui também, esses pontos todos agregados dentro de uma área, como poderia ser um bairro, uma região, e aqui é o caso do município, eu também consigo transformar esses municípios em geometrias que podem dialogar e produzir resultados para possíveis, subsidiar possíveis campanhas de controle, prevenção, né, ou então até mesmo de atenção para situações futuras. Nesse outro artigo, também utilizando ferramentas de interpolação de pontos e áreas, nesse caso aqui, ele dá destaque também para a escala do município, só que agora no Brasil, em relação à questão da zika com a microcefalia. Não sei se vocês lembram que em 2015 para 2016 a gente teve a entrada da zika, né, a difusão da zika por todo o país, e também uma relação crescente dos casos de microcefalia. Então, o que esse estudo tentou identificar? Será que essa distribuição dos casos de zika acompanha os casos de microcefalia? Matematicamente, olhando para a geoestatística, também utilizando ferramentas como o índice de Morin, né, tanto no artigo anterior quanto esse, foi utilizado o software Geoda, ou Geoda, e identificou-se que havia concentração de áreas de zika, né, passava-se 2 bimestres, e a mesma área, no Brasil, né, tinha uma concentração de casos de microcefalia. É claro que tanto esse como o trabalho anterior sempre chama a atenção da questão das subnotificações, chama a atenção da falha do banco de dados em saúde, né, e também das dificuldades de trabalhar com 2 variáveis que têm uma distância de ocorrência. Ou seja, primeiro as pessoas notificam zika, naquela área não vai ter microcefalia. Então, como eu vou fazer com que aquele elemento, ou aquele evento, né, que são os casos de zika, consiga se correlacionar, qual é o tempo necessário para eu entender, aí a gente vai falar do delay, né, que vai aparecer os casos de microcefalia. Então, existem 2 tempos diferentes, isso que é interessante desse trabalho, né, 2 tempos diferentes em uma mesma área.
e 2 fatores que podem estar correlacionados. No caso, Zika com a microcefalia, e o trabalho identificou grandes clusters, né, grandes concentrações de eventos na região centro-oeste do país, né, e essa relação de ter uma correlação significativa de casos de Zika, passa-se um tempo, a mesma área tem uma correlação significativa de casos de microcefalia. Para além, né, de dengue, Zika e chikungunya e leishmaniose, eu gostaria de trazer aqui eu já estou terminando, tá? Estou aqui acompanhando o tempo. Eu gostaria de trazer também uma exemplificação. Nesse caso aqui já não foi um artigo que eu participei, mas que se insere dentro do laboratório que atualmente eu estou pesquisando, e ele fez uma distribuição espacial de parasitas intestinais. A partir daqui, eu trago uma reflexão para a gente levar para os vetores epidemiológicos, né, essa questão não só da localização, mas da distância de um determinado evento. Então, aqui, primeiramente, foi distribuído as pessoas que tinham notificado, né, infecção por parasitas intestinais, e também distribuído as pessoas que não identificaram parasitas intestinais. E aí foi feita essa sobreposição dessa distribuição das pessoas que tinham e das pessoas que não tinham, com um índice que foi construído a partir, eu até anotei aqui, porque senão eu vou, rapidinho, eu vou falar para vocês, um índice que foi construído a partir do setor censitário, dos dados do setor censitário, da taxa de analfabetismo, abastecimento e saneamento e renda familiar. Muito parecido com aquele caso dos óbitos, né? Então, só que aqui, diferente de vários mapas, se construiu um índice único, né? E foi sobreposto os casos da distribuição de infecções, dessas infecções, e depois a relação delas no artigo eles vão chamar de favela, né? A gente sabe que a gente não utiliza mais esse termo, mas a distância, e o que é interessante desse artigo, que ele já começa a trazer uma informação detalhada da distância em metros de um tipo de habitação de extrema precariedade, de infraestrutura, seja o que a gente vai chamar nas comunidades de aglomeração subnormais, o que a gente entende popularmente aí, né, que o artigo vai trazer como as favelas. Então, aquelas pessoas que identificavam problemas intestinais por parasitas, infecções, qual era a distância exata que elas moravam, ou qual seria a distância em relação a áreas com características de extrema precariedade de infraestrutura. Aí entra saneamento, renda, como o próprio índice mostra. E para fechar, eu queria trazer 2 artigos que falam sobre o Covid, e vem aquela nossa discussão de como a pandemia trouxe muitos olhares sobre o evento, visto que ele foi um evento de grande magnitude, marcou a nossa história, né? A Covid-19, se a gente for discutir a história das pandemias, ela entra dentro de um rol histórico, né? E fez com que a ciência corresse atrás para tentar contribuir com a sociedade, e com as geotecnologias não foi diferente. Então, qual é a experiência que a Covid-19 trouxe para as geotecnologias que a gente poderia levar cada vez mais para outros agravos, como no caso por vetores transmissíveis, né? E aqui a gente tem o caso da difusão espacial da Covid, num trabalho que foi publicado na EGEA, e esse estudo, ele é muito interessante, eu achei muito interessante, porque as cores aqui, elas vão significar o tempo. Então, a gente tem a cor azul relacionada a 25 de abril de 2019, e a cor vermelha relacionada a 27 de fevereiro de 2019. A gente vai ter as linhas que nos apresentam umas rotas, e os círculos que vão apresentar os primeiros casos de Covid. Então, esse trabalho é muito interessante porque ele olha para o tempo, pelo aparecimento de uma situação em saúde, e vai construindo as rotas
e trazendo toda a hierarquia das cidades, consequentemente, como a hierarquia das cidades vai produzir a difusão de um evento de saúde. Hoje em dia a gente tem epidemias por todo o Brasil de vários agravos por vetores, e a gente tem, eu queria trazer essa reflexão, porque a gente tem não só o deslocamento das pessoas, né? A gente tem o deslocamento das pessoas e a gente tem também o deslocamento dos vetores epidemiológicos. Se a gente for estudar as doenças que são transmitidas por ratos, roedores, existem o deslocamento deles, né, em função do tempo, ou então, se a gente for pegar as arboviroses, né, dos mosquitos ou dos insetos no geral, existe a evolução deles, a difusão deles e a ocupação do homem, como os homens, os seres humanos, né, no caso, eles se distribuem no espaço. Esse estudo aqui, ele me fez lembrar muito as ideias que a gente vê nos estudos de doenças transmissíveis por vetores, que é a situação de eu ter o aparecimento de novas localidades, o que ele vai chamar de difusão por saltos. Então, o estudo traz assim, existe a difusão por saltos. Uma área com alta concentração aparece, daqui a pouco uma outra região, uma outra parte da cidade vai aparecer outra área, como se fosse saltos, né? A gente vai chamar também de difusão por realocação. Uma difusão acontece aqui, outra difusão acontece em outro lugar, em outro dado de tempo. E, ao mesmo tempo que esses saltos ocorrem, a gente vai ter a difusão por expansão. O aparecimento de pequenos pontos, né, de pequenas áreas, crescem, elas se ampliam. Então, a gente tem um aparecimento por realocação, que ele vai chamar de saltos, e algumas áreas que se expande a situação. Então, se a gente consegue levar para as geotecnologias essas variáveis de tempo alinhadas com o fluxo, com a localização, relocalização, ou um salto de localização e a expansão a expansão do evento a partir do momento em que ele aparece, alinhado com as outras possibilidades que eu trouxe para vocês nos outros artigos, a gente consegue cada vez mais se aproximar da dinâmica que aquele agravo apresenta na realidade. E, por fim, né, só para mostrar a importância do tempo e do deslocamento, do fluxo, né, que a gente pode refletir sobre para as doenças transmissíveis, aqui tem um outro trabalho que foi relacionado ao COVID, que tentou entender toda a hierarquia das cidades, os pontos primários e secundários de difusão das doenças, aqui trabalhando para o estado de São Paulo, e como as cidades médias, né, se encavam dentro de um eixo de distribuição, que foi a famosa interiorização da Covid no país, até a gente chegar num mapa hierárquico, onde a gente vê essas possibilidades de conexões entre os municípios menores, os municípios maiores, os eixos de distribuição, e como isso ocorre, em que velocidade isso ocorre dentro do espaço geográfico. Então, eu falei um pouquinho rápido, né, para trazer um pouquinho do conhecimento, né, partindo da base mais teórica até mais aplicada, mas eu fico aí à disponibilidade de vocês, não só aqui, mas futuramente, em outros meios. Aqui eu deixo o meu e-mail para contato e essa contribuição que eu queria dar para vocês hoje. É isso. Mais uma vez eu agradeço aí o tempo e a paciência de quem ficou até o final. E deixo com você, Priscila. Bom, nós que agradecemos. Queria inicialmente abrir para quem está assistindo. Gostaria de fazer alguma colocação, se tem alguma pergunta. Tem o professor Xisto, né, que levantou a mão. Obrigado.
Boa tarde, mais uma vez. Deixa eu só tirar o som aqui do... Bom, boa tarde, José Aquino. Parabéns pela exposição, pela apresentação, muito boa. Antecipadamente, eu já deixo aqui um convite para a gente organizar uma live contigo. Eu queria retrabalhar para que aprofundasse mais, mas sobre a possibilidade de trabalhar um outro tema. Não sei se você... Como é que está o debate desse tema aí? Você está morando em qual cidade? Esse ano, né, eu estou morando em Coimbra, em Portugal. Coimbra, né? Pronto. Porque aqui no Brasil tem se expandido muitos casos de varíola do macaco. Sim, sim. Bastante, inclusive. Eu estou num país que começou, Portugal e Espanha, né, foram os dois primeiros países onde se tornou um problema de saúde pública. Aqui a gente já começou a vacinação, mas é porque começou por aqui, né? Portugal e Espanha foram os dois primeiros países. Você bem sabe, o Brasil está numa situação muito delicada, né? Embora já tenha vacinação, já exista, mas a gente não começou aqui no Brasil ainda. Está se expandindo os casos. Eu acabei de receber um vídeo muito assustador mesmo. E eu até entrei em contato, não sei se você conhece o epidemiologista Marcos Boulos. Uma referência na área da epidemiologia. A gente está organizando também uma live com ele. Por que eu estou afirmando isso? Veja bem, quando surgiu os casos de Covid, a geografia ela tomou uma posição de destaque, ela mostrou mapeamentos, mostrou tendências, mas eu não sei o que que ocorre com a geografia, que ela não consegue dar o passo seguinte. Ela não consegue transformar esse conteúdo que tem. Você, por exemplo, você mesmo está mostrando aí um conteúdo riquíssimo, mas a gente não consegue se conectar efetivamente com o Estado. Não conseguimos nos conectar com a sociedade. A carência da sociedade de conteúdo geográfico é imensa, né? A geografia ela pode explicar muita coisa. E nesse caso específico, como está em processo de expansão, eu queria saber de você, a primeira coisa de acordo com as metodologias que você está trabalhando, qual a que você destacaria para uma possível aplicabilidade de se prever tendências de expansão dos casos? Né? Ainda não se sabe, não se tem uma clareza muito grande a origem da contaminação, se é por via aérea, se é por contato. Bom, se tem um panorama geral, né, de que seria por contato, mas alguns casos relatam que a pessoa não teve contato com ninguém e adquiriu o vírus. Então, a primeira questão seria essa, das metodologias, qual que você destacaria? E outra, qual a sua avaliação com relação ao papel da geografia, o papel do geógrafo, com relação a esses eventos que estão ocorrendo, se não seria o momento de nós realmente colocarmos aí em prática uma articulação mais efetiva, transformando a geografia da saúde em uma geografia aplicada, sabe? Uma geografia em que um grupo que é criado, né, não seja um grupo para troca de informações apenas, mas um grupo para pesquisar junto, tá bom? Bom, é isso. Obrigado pela atenção. O professor Ranieri mandou um abraço, tá? Ele entrou lá pelo YouTube, quero agradecer o pessoal do YouTube que está participando. O professor Ranieri, ele entrou por lá e mandou um abraço para você, tá bom? Certo. Eu respondo agora ou a gente faz um... Pode responder, Zé Aquino. Ótimo. Então, eu adorei as perguntas, porque mexe muito com a nossa... Com as nossas questões científicas, né, dentro do cenário atual, seja em relação à varíola dos macacos, ou essa dificuldade que a gente tem entre olhar para aquilo que a gente já pode fazer e como o que a gente já pode fazer não está sendo alcançado na esfera pública e aplicada, né. Primeiramente, falando da situação da varíola dos macacos, né, então a gente, de novo, né, porque eu nem vou falar da Covid, que foi óbvio, mas a gente teve H1N1, a gente teve a Zika e a chikungunya. Então, dentro de um curto período de tempo, a gente está tendo cada vez mais o aparecimento de pandemias, seja emergentes ou reemergentes, e parece que a gente não está aprendendo a lição. A gente não aprendeu a lição com a H1N1, que matou muitas pessoas, principalmente no Brasil, né, que a gente começou lá com a história da gripe suína, e depois a gente virou H1N1, não sei se vocês lembram. A gente teve a questão da Zika, eu trouxe aqui um exemplo da relação com
tem ou não tem a ver com a microcefalia. Depois apareceu a chikungunya, que era algo que a gente não tinha no Brasil. Além de vira e mexe a gente ter as grandes epidemias de dengue, a gente tem um ressurgimento de leishmaniose em áreas que não tinha. Então a gente está avançando, mas a gente está perdendo essa grande guerra, né, das pandemias, porque elas continuam surgindo e ressurgindo, e a varíola dos macacos é só mais uma que já se adaptou. Então, não sei se vocês estão acompanhando, ela tem muitas perguntas a serem respondidas. A gente volta lá para a época do Jon Snow, que queria responder muitas perguntas. A gente não sabe direito os riscos, né? As políticas públicas trazem para a gente um manual, mas isso tem mudado, né? O Brasil é diferente já até os sintomas, o modo de transmissão é um pouquinho diferente de como ela era entendida na sua forma clássica. A gente voltou a se aglomerar, ainda tem Covid, né? A Covid não acabou. Então, o que acontece, né? Como que a gente pode trazer contribuições para estudar a varíola dos macacos? A gente já tem ferramentas, a gente já tem. Se a gente for... Eu trouxe não trouxe 5% do que a geografia da saúde pode contribuir. Mas se a gente pegar só essas ferramentas metodológicas que eu trouxe, pensar nos fatores ambientais, nos dados que a gente tem do sistema de saúde, que a gente sabe que a gente está com um sistema de dados do IBGE bastante, eu ia falar um pouco falho, mas tem uma questão governamental aí, né, que atrasou o nosso censo, que seria muito importante agora a gente ter essas informações, mas a gente tem um banco de dados de saúde que é bastante interessante. Eu estou, agora mesmo, essa semana eu passei baixando dados do DataSUS, a gente tem muitas informações no DataSUS, inclusive de localização, e o que a gente pode fazer a partir disso? Então, só pegando esse rol de possibilidades que eu trouxe para vocês e levando para a varíola dos macacos, eu acho que a gente tem uma grande possibilidade de contribuição. Com as ferramentas que a gente tem, desenvolvimento de aplicativos, a gente consegue levar isso para a população. Mas a gente tem grandes desafios, né? Os desafios, e algo que sempre me gera uma crise existencial com a contribuição que eu posso dar para a ciência, é que chega na hora da aplicação, a gente precisa de investimentos públicos. E aí que a casa cai, né? Porque a gente não consegue aplicar o nosso conhecimento, porque a gente precisa de profissionais, a gente precisa de ambientes dentro da esfera pública que possam divulgar, que possam fomentar as nossas pesquisas, né? Eu digo secretarias municipais de saúde, secretarias de estados, articulação da universidade com a população. Então, a gente tem esse primeiro empecilho, né? O outro empecilho é que a gente, por mais que a gente tenha uma riqueza do nosso banco de dados, a gente discute muitas tecnologias e a gente ainda tem que colocar em prática o desafio de enfrentar as falhas dos bancos de dados. Então, às vezes, eu fico nessa possibilidade de atualizar as ferramentas tecnológicas, mas a gente não tem ainda o básico, que é um banco de dados articulado, né? A gente não tem um banco de dados. A própria saúde, ela é desarticulada. Estratégia de saúde da família, que tem muitos dados, às vezes é desarticulado com controle de endemias, que é desarticulado com a vigilância epidemiológica. Aí, quando a gente vai para a esfera do IBGE, como que esses dados, como que o setor censitário vai se sobrepor com algumas unidades de saúde, como o sistema de saúde se distribui, né? Então, a gente tem muitos desafios aí para enfrentar, e eu concordo, né, que é um momento de a gente se unir, não tem como fazer ciência separadamente, né? A gente vê a importância não só da interdisciplinaridade, como dos grupos. Acho que a Priscila até faz parte de um grupo, né, Priscila, que a gente tem um grupo no WhatsApp com vários geógrafos lá, que o grupo surgiu em função da Covid, e ele ficou, né? Eu não participo muito do grupo, mas o grupo ficou, as pessoas não postam muito, mas sempre estão postando coisas, e a gente se conhece, né? Os profissionais da geografia da saúde no Brasil não são muitos, mas são o suficiente para a gente se conhecer. Então, essa articulação, ela é possível. A gente tem os eventos, né?
e você tem novos profissionais aparecendo o tempo todo. Então, por mais que a gente esteja numa situação de muitos desafios, eu costumo ver que a gente tem esperança de se alinhar, de usar as nossas tecnologias ao nosso favor e de tentar enfrentar esse desafio junto, que é promover uma saúde pública, às vezes até independente dos recursos que nos dão, né? E aí a gente, infelizmente, tem que trabalhar com pouco. Acho que é isso. Eu respondi tudo? Acho que sim, né? Acredito que sim. Simone? Boa tarde a todos. Boa tarde, José. Boa tarde. Eu gostaria de perguntar sobre as informações de leishmaniose, mais especificamente. Sim. Eu tenho um trabalho que eu comecei há mais ou menos 5 anos aqui em Pernambuco. Eu moro numa área de endemia do mosquito, né? Da leishmania, que é o município de Paulista. Pois bem, e eu sempre nas minhas investigações não oficiais, porque eu não sou ligada a nenhum órgão, né? Eu sou geógrafa e formada pela Universidade Federal, mas durante as minhas pesquisas eu sempre tinha essa questão da ambiência do mosquito. Que ambiente é mais favorável, que clima, e você colocou outros fatores aí, altimetria e tal, e aí de repente eu vi todas as minhas ideias concluídas no seu estudo. E a minha pergunta específica para você é: que metodologia você utilizou? Que desafios você teve para fazer esse mapeamento, né, de, vamos dizer assim, estilo de vida dos mosquitos? O que é que eles preferem e tal? Porque eu fiquei, assim, surpreendida com o Atlas, né, o conjunto de mapas que você apresentou, que era uma indagação minha, e de repente eu tenho as respostas, e aí eu quero saber como foi, quais as dificuldades, e enfim. Se você puder me responder, eu agradeço. Sim, sim. Primeiro que esse artigo, né, que foi um dos produtos desse trabalho, a referência dele está nos slides, vai estar na gravação, mas eu posso passar o PDF para a Priscila, e aí ela pode te passar, você pode buscar o contato da Priscila, e tem lá o artigo completo, né. Esse trabalho ele foi feito em conjunto. Na época eu estava vinculado à Universidade Federal do Paraná, e era um trabalho em conjunto com 2 universidades da Argentina, porque pegava aquela região. Então foi um trabalho em conjunto com vários profissionais, não só da geografia, como também da biologia, e da saúde coletiva e do sensoramento remoto. Então eu não trabalhei em todo o conjunto de dados, mas o mais interessante, na época, isso já tem uns 8 anos já, acho que esse artigo, ou 7 anos, a gente começou a perceber que dentro daquilo que era uma referência, as nossas referências bibliográficas sobre a distribuição dos flebótomos não acompanhava mais o que estava encontrando no mundo real. Porque você tem, eu não sei como está hoje, né, porque nos últimos 5 anos não me adentrei muito nos estudos ligados à leishmaniose, mas até então você tinha muito as características de situação periurbana, ou seja, com a leishmaniose ligada a desmatamento, a leishmaniose ligada a bairros que fazem essa transição de zona urbana para zona rural, só que a gente encontrou algumas espécies muito bem adaptadas na zona urbana, já transmitindo a leishmaniose, né? Esse estudo foi tanto a canina quanto a visceral humana, e comparando, né, os casos. Eu acredito que na época não se tinha, não sei se chegou a ter casos de visceral humana, eu não vou lembrar agora, mas tinha casos de leishmaniose canina. No Maranhão, sim, se você quer falar, pode falar. Eu queria, porque assim, no caso da canina, aqui em Pernambuco, pelo menos, nós não temos nem notificação. Sim. Em nenhuma clínica veterinária que eu passei, assim, na época, né, não sei se agora tem, mas há 5 anos atrás, as clínicas que eu visitei aqui em Paulista, nenhum veterinário notificava nenhum órgão. Sim. O que eu achei um absurdo, mas tudo bem.
Desculpe interrompê-lo. Mas acho que não é só aí, não. Eu participei com orientação em alguns trabalhos no Maranhão e você tem muita dificuldade porque como não tem a notificação, às vezes a gente nem sabe se não tem mesmo, da visceral humana, aí fica o controle de zoonoses hoje, os controles de zoonoses, eles não se responsabilizam, né, como a gente espera que eles se responsabilizem pelos casos e pela notificação de cães com leishmaniose, e aí você tem, infelizmente, a perda do dado. A única saída é o alinhamento com os profissionais da saúde. Então, eu vejo que cada vez mais, né, isso é um desafio para a universidade, encontrar essa ponte e fazer projetos que possam ser lidados a curto, médio, a longo prazo, com os profissionais da saúde, para que a gente esteja junto com eles na hora de, a situação, o evento está acontecendo, então é preciso notificar qual é a situação, e é preciso implementar, não que esse sistema já não exista, né, muitos sistemas que a gente vai ver já deveriam estar em prática, são preconizados pelo Ministério da Saúde, mas você chega no município, não tem a verba, não tem os profissionais, eles estão lidando com Covid, eles estão lidando com dengue, e os outros agravos ficam um pouco negligenciados, ou muito negligenciados. Então, eu penso que a única saída é trabalhos interdisciplinares, e dentro desses grupos, a gente trazer para dentro deles profissionais que estão lá dentro dos setores dos municípios. Acho que esse é o que eu vejo nas minhas orientações atuais, cada vez mais tentar aproximar esses profissionais, porque se eles não notificam, se a gente não tem as informações, a gente não consegue fazer o trabalho, né? E que é um trabalho de necessidade não só da notificação, mas da localidade dessa notificação, se a gente for pensar nas geotecnologias, né? Exatamente. Muito obrigada, viu? Mas depois, veja esse trabalho e eu fico à disposição, se você quiser outras referências também. Se não tiver, eu indico algumas pessoas que possam te passar. Tá bom, obrigada. Mas não só para a geotecnologia, mas para a própria epidemiologia, né? Não precisa nem chegar na gente. Tem que ter a localização, a doença e o tempo, né? Uhum. Tem mais alguém que queira perguntar alguma coisa? Fazer alguma colocação? Alguma observação? Não? Quer falar mais alguma coisa aqui? Quer deixar algum recado? Só agradecer, né? Eu deixei, como acho que vai ficar gravado no YouTube, tem lá no final o meu e-mail. Agradecer mais uma vez não só a existência desse evento, dessa mostra, e dizer que a gente precisa, né, de eventos como esse. A Geografia da Saúde, eu vou digitar aqui, a Geografia da Saúde, ela ainda não é, em muitas universidades, uma disciplina nem optativa, então isso é um privilégio para algumas universidades, né? Existem universidades que a Geografia da Saúde é a disciplina obrigatória, mas pouquíssimas, não sei, talvez o caso de Uberlândia, mas a gente precisa divulgar e a gente precisa de vocês que estão aqui nos assistindo, que se interessem, né? A gente tem muita demanda de trabalho, a gente tem uma área muito promissora, porque as geotecnologias estão cada vez mais sendo empregadas de uma maneira fácil, né? Com cada vez mais baratas, então a gente espera que grupos e eventos como esse cresçam, e nesse sentido eu parabenizo o evento, eu vou ver se eu assisto outras apresentações também do evento, e é isso, fico à disposição. Obrigado, Priscila, e aí todos os envolvidos com a organização, é só agradecer mesmo. Tá bom, a gente também quer agradecer muito, né, a sua fala, inclusive que fez, assim, um arremate, assim, muito bom, né, tu trouxeste a problemática, passou pelas questões teóricas, né, quando falou a questão do geoprocessamento, questões metodológicas a partir da estatística,
né, aonde se publica, aonde encontra a publicação, né, porque muitas vezes a pessoa acha linda a palestra, linda a proposta, mas não sabe nem onde vai encontrar. Então, já trouxesse alguns portais, revistas e tal, e ainda apresentou alguns exemplos, né, de casos. Isso aí foi muito interessante. Eu só tenho a agradecer também, viu, Aquino? Esse é um evento que ele está na 6ª edição, a gente está tentando manter, né, através da disciplina de Geografia da Saúde, que é optativa, aqui é optativa, né, mas a gente tem, assim, trabalhado, porque a gente vê como importância. Enquanto existe ser humano e existe doença, a gente precisa trabalhar essa relação. Eu não consigo ver de outra maneira. Né, isso é uma coisa que, desde que eu comecei a fazer a geografia, né, eu acredito que eu estava no 3º período, né, eu assisti uma palestra falando sobre o Josué de Castro, e até hoje estou inspirada. É um interesse, assim, que eu já tinha, né, claro, anterior, mas ele conseguiu fazer essa junção, né, a partir da geografia, que eu até então não achava nem possível, né. Então, a geografia da saúde que eu tive foi a partir de um documentário, né, era um documentário de geografia urbana na época. A importância então, do livro Geografia da Fome, né, também com certeza. Fez um marco no Brasil. E a gente espera que a gente pare de escutar assim. Eu costumo dizer, né, o que você pesquisa? Eu falo Geografia da Saúde. Geografia da Saúde? As pessoas normalmente... É um tema novo? Não é essa pergunta. Mas como assim, Geografia da Saúde? Então a gente espera que cada vez mais chegue ao entendimento da população, que é algo bastante interessante e necessário. É importante, com certeza. Eu só tenho a agradecer tanto a ti, né, como também a todos os que participaram mais uma vez, né, anunciando a próxima, né, palestra, para poder vocês não esquecerem. Então, a próxima palestra é Transtorno de Tela e a Geração Glass, que vai ser proferido pelo professor Ederson Ribeiro Costa. Ele é psicólogo, né, e foi a pedido, né, porque uma coisa que eu estou explicando, né, para que muitos não conhecem. Uma das questões que a gente coloca na disciplina é que eles escolhem os temas, né? A gente escolhe tanto na disciplina como no grupo de pesquisa, a gente escolhe temas e escolhe possíveis pessoas, né, que poderiam participar. Então, esse aqui foi através de busca mesmo, né, que a gente encontrou esse professor de psicologia que trabalha uma questão que após a pandemia as pessoas têm ficado preocupadas, né? Tipo, não sai da tela, mas está preocupada por conta das possíveis, né, consequências. Então, fiquemos por aqui, vou interromper a gravação